tarde. É com muita alegria que hoje a gente vai começar o nosso segundo Target Talks, com a presença dos ilustres amigos e companheiros de jornada aí da mediação. E hoje é um dia muito especial, porque a gente está lançando o nosso livro, Visão Multidisciplinar das Soluções de Conflito do Brasil. E não poderíamos deixar passar esse momento em que nossos juízes do DF e do Maranhão estão aqui conosco, para que nós possamos aproveitar a oportunidade e entender um pouco de como eles estão trabalhando na área de mediação e o que eles podem trazer de boas práticas aqui para a gente. Aqui comigo está a doutora Luciana, do Tribunal de Justiça de Brasília, e o doutor Alexandre, e a Lígia, que faz um trabalho incrível de dar exponencialidade a vozes aí pelo Brasil e também falar de futuro e de tecnologia junto. E eu gostaria de entender com vocês sobre o artigo do livro que vocês escreveram, que vocês pudessem falar um pouco sobre o que vocês abordaram. A doutora Luciana acho que poderia começar falando um pouco e também já fazer um link com a comemoração de 2 anos do novo Código de Processo Civil, como estão as audiências. Eu acho que uma passagem rápida por esses 2 temas. Muito obrigada pelo convite, Aline. E o meu artigo trata bem da questão do artigo 334 do CPC mesmo, então é bem casada com a sua segunda pergunta, e fala ainda sobre a resistência dos nossos atores judiciários, jurídicos, né? Do juiz, do advogado e das próprias partes a participarem dessa audiência. E aí eu exploro alguns pontos aí que ressaltam a importância da audiência na fase inicial do processo, especialmente a questão da espiral do conflito, né, que recomenda que o encontro, o diálogo das pessoas seja feito ali numa fase inicial, antes que ele se desenvolva. Então, teria muito mais probabilidade de solucionar o processo, e aí tendo uma visão ampla, né, de volume, do que no curso dele. Depois que as pessoas já gastaram muito tempo, já tiveram um desgaste psicológico e custo financeiro também. Então, isso ajudaria tanto o Poder Judiciário a reduzir custos de manutenção de equipes e etc., quanto as pessoas também a terem uma justiça mais efetiva. E hoje, como está funcionando? A gente, no Sejustes, a gente tem feito ali alguns atendimentos dessas audiências iniciais, temos focado bastante nos grandes demandantes, então fazendo esse trabalho paralelo com as empresas, para que elas tenham essa conscientização de que é importante levar um preposto preparado, que saiba ouvir, que saiba apresentar a proposta, que possa realmente dar uma resposta à pessoa adequada, né? Ainda que não haja proposta de acordo. E infelizmente ainda a gente encontra algumas resistências. Então é a questão cultural que eu acredito que ainda impede a gente de expandir o atendimento e a efetividade do artigo 334. Entendi. E lá no Maranhão, como tem sido, doutor Alexandre? Obrigada pela presença. Obrigado, Aline, pela oportunidade. Bom, a implantação da mediação e da conciliação no Maranhão tem observado um critério de atendimento da clientela. A gente sabe que as demandas que chegam ao judiciário têm várias modalidades, várias formas e públicos com expectativas das mais diversas. E dentro desse perfil, a gente vai encontrando a adequação do mecanismo para a solução do problema. E isso fez permitir que, por exemplo, questões como da área de consumo, o investimento se dirigisse à parte do uso dos mecanismos digitais, fazendo com que, utilizando dessas ferramentas, se produzam audiências ou diálogos entre empresas e consumidores na distância, diminuindo o tempo para a realização desses atos, reduzindo os custos para a realização das sessões de entendimentos e convertendo-se isso no melhoramento da solução do problema. Ao passo que, com esse investimento, você reserva mais tempo para demandas em que a atuação de um facilitador pode trazer melhores resultados. Casos como demandas da área de família, de vizinhança, ou outras relações em que o diálogo presencial é essencialmente a melhor fonte para um resultado consensual. Em relação a essa semana, a gente tem visto, ontem mesmo nós fizemos um outro bate-papo sobre mediação empresarial, no qual a Lígia teve a honra de nos brindar com a sua presença. E tudo isso, Lígia, que você está avaliando conosco, você vê como a tecnologia está chegando próximo da mediação, como está vislumbrando isso com a gente? Conta um pouco. Bom, para mim também, como você disse, é uma honra. Eu que sou pesquisadora sobre futuros, a minha área é tecnologia, não é direito. Quando você me convidou para observar tudo isso, Aline, vendo o trabalho dos doutores, a gente pode
trazer um conceito importante para que todo mundo que seja dessa área possa entender que a tecnologia ela vai vir para ajudar, ela conecta de uma forma geral aquilo que é mais difícil para o humano fazer no dia a dia, então ela vai libertar a gente dessas tarefas mais repetitivas, mais duras, né, que pertencem a uma hard economy, se tivesse que usar o termo em inglês, para deixar que qualquer profissional de cada área participe de uma área mais leve, ou de uma área cuja humanidade seja de verdade necessária e requerida. Então, se tivesse que trazer o conceito de hard e soft para o direito, que a gente conversou muito essa semana, que é o tal do soft law, seria o quê? Seria formas de prevenir, né, relações humanas que se desgastem ou que, enfim, desapareçam, antecipando ecossistemas onde leis, direito, justiça possam ser co-criados com outros personagens que não só o juiz, né, e não só os advogados, e principalmente que esses personagens que já estão tão acostumados há tanto tempo a fazer isso, a ver relações humanas tão desgastadas, possam auxiliar os ecossistemas e a redigir aí partes sociais importantes, prevenindo relações desgastadas e não só julgando a posteriori. E aí eu volto dizendo que eu fui testemunha ocular, né? A mediação é algo que eu estou me aproximando e entendendo agora, e eu posso garantir que vocês já estão fazendo soft law de uma maneira incrível. Sim. Muito obrigada por me dar esse insumo. Sim. E aí eu volto para o doutor Alexandre, que hoje a gente tem notícia dos poucos tribunais do Brasil que já está unindo isso, a mediação com a tecnologia. E lá da doutora Luciana com as boas práticas que ela faz de pauta concentrada, de aproximação. Então eu vou devolver para o senhor falar um pouco sobre como o tribunal do senhor tem atuado dessa forma, para a gente compartilhar como a tecnologia está aliada e não está tomando lugar de ninguém, está apenas ajudando. Pois então, Aline, olha só, a tecnologia ela é irreversível, é um instrumento de facilitação. A gente tem acompanhado a cada momento a chegada dela em estágios cada vez mais avançados. É necessário que a gente perceba que ela não retira de forma alguma espaços outros. Ao contrário, ela dá a oportunidade de você ampliar cada vez mais o espectro do diálogo e permite que o mercado, que às vezes se achava restrito ou fechado, ganhe seu espaço. Não dispensa de jeito nenhum o acompanhamento de um advogado, não retira do indivíduo a autonomia da vontade, ela está sempre permitindo essa oportunidade ser exercida. Mas nós precisávamos ter, e isso é importante, esse encontro. Olha só, quantas vezes a gente tentou fazer as coisas acontecerem, a aproximação entre as pessoas, e não conseguimos. Hoje a gente consegue, por exemplo, através de videoconferências, realizar audiências que permitam a solução de problemas na área de família. A gente consegue, através de entendimentos com a tecnologia, acelerar demandas como seriam as demandas na área tributária, em que você começa um diálogo e não tem uma resposta, em que seria necessário consultas a sistemas e isso demoraria tempo para que se aproximasse de uma proposta de entendimento. Hoje você faz dessas ferramentas, desses instrumentos, uma consulta imediata, uma rápida oferta de entendimento, uma aproximação maior. E o que é melhor? Dentro de comodidades. Sim. Você consegue executar todas essas tarefas, às vezes, sem sair de casa. E isso é indiscutivelmente melhoramento de eficiência que vai retornar na satisfação da sociedade com o uso do judiciário. Entendi. Já lá no Tribunal do Distrito Federal, eu já pude participar de algumas experiências lá com a doutora Luciana. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco, Luciana, de como vocês têm esse cuidado com a preocupação da preparação para as audiências, aquelas pautas concentradas, como que vocês se dedicam a isso, porque é um trabalho bem diferenciado, que traz bastante resultado, né? A gente tem assim, os dados numéricos que mostram as grandes empresas são os principais demandantes, né, do Poder Judiciário. E a gente quis fazer um trabalho diferenciado, porque não adianta apenas o juiz ter disposição para conciliar, a parte ter disposição e a empresa chegar na sala de audiência e dizer não tem acordo, não tem proposta de acordo. Então nós nos aproximamos dos advogados das grandes empresas e fizemos essa proposta de quê? De capacitar gratuitamente os seus representantes e os seus advogados em técnicas de negociação,
Para quê? Para que eles tenham uma escuta ativa, para que saibam um momento certo de oferecer a proposta, ou às vezes até um pedido de desculpas. Então tem alguns casos de indenização por dano moral que foi solucionado com um aperto de mãos. E assim, é essa pacificação que a gente quer alcançar. Sim. No Poder Judiciário. Mas para isso a gente precisa o quê? Que a empresa encaminhe o seu preposto, o seu representante preparado, treinado, capacitado e aberto a isso, né? A essa nova prática, porque assim, tem esse ranço ainda que se guarda muito de que o preposto só vai ali na audiência para cumprir uma exigência. Sim. Então a gente trabalha com isso e aos poucos a gente tem conseguido capacitar esses prepostos e isso resulta num percentual de acordo muito maior. Sim. Embora não seja somente este o objetivo, né? A gente faz ali a média satisfação do usuário. E o usuário se mostra muito mais satisfeito quando há essa preparação prévia, sim, mas também os resultados são mais efetivos. Isso eu acho que é o mais importante, que é o que a gente busca mesmo na mediação ou na facilitação de diálogos, porque como a gente fala, hoje em dia os mediadores também são facilitadores de diálogos, tanto nas empresas quanto no judiciário. Então esses cursos, essa preparação e essa exigência, que quando a gente está do lado da empresa, a gente acha, nossa, mas tem que ir lá se preparar, o que o tribunal está exigindo da gente? Mas quando você vê o resultado e você vê a qualidade que isso retorna, né, eu acho que é muito importante. Eu acho que ainda como o senhor falou, a gente está vivendo um momento de transformação. Eu acho que a gente não tem ainda o que vai acontecer, só que a gente tem muitos mecanismos disponíveis. Então, seja as câmeras online, as câmeras privadas mesmo, físicas, temos mediadores capacitados, eu acho que é uma questão de cultura, né? Acho que não vai ter outro jeito. E aí, linkando com a tecnologia, acho que tudo vai funcionar. E eu deixo aberto para vocês deixarem uma palavra aí para as pessoas que estão nos assistindo, de que vocês estão vendo do futuro, o que vocês imaginam por aí. Vou começar por você, uma futurista. O que você quer nos brindar? Bem. Eu deixo com a frase que você gosta tanto, né? Sim, todo o trabalho que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. Então deixa para a máquina aquele trabalho repetitivo, as leis, as provas, os fatos e aquela coisa mais binária, e que a gente possa fazer o direito do futuro muito mais leve, muito mais soft. É isso que eu poderia dizer para essa área toda. Perfeito. Doutor Alexandre? Bom, eu gostaria de tranquilizar a sociedade. Eu acho que quando a gente fala sobre essas inovações, as pessoas pensam que o judiciário está se distanciando do humano, e isso não é real. O que nós compreendemos é que existem diálogos que podem ser travados de forma mais eficiente, com mais objetividade, perante aquele que tem a capacidade de dar uma resposta apropriada para aquele tema específico. E é isso que a tecnologia permite. Permite que eu me conecte com quem pode resolver, sem que isso perca o lado humano, a preocupação de trazer para o cidadão a resposta que corresponda à sua expectativa, à satisfação do seu interesse. Então, nós estamos articulando essas facilitações sem perder foco em cuidar da pessoa como ela merece ser cuidada. Simplesmente trazendo a ela a oportunidade de acelerar a aproximação com quem pode lhe ajudar e trazer a resposta eficiente e eficaz para que o cidadão encontre ali a solução do seu problema. Perfeito. Doutora Luciana? Bom, eu tenho muita esperança. Eu vejo no futuro um judiciário de mãos dadas com a iniciativa privada, com a sociedade em geral e com os meios tecnológicos, para que a gente ajude realmente as pessoas a resolverem os seus conflitos. E como o Alexandre disse, não é se livrar do processo, mas é realmente humanizar aquele caso, né? O conflito, as pessoas, a vivência. Então eu acho que é essa a nossa expectativa, que para os nossos filhos tenham um futuro aí com mais diálogo. A minha expectativa, na verdade, minha necessidade é que as pessoas assumam o protagonismo das suas vidas, na verdade, e entendam que não dá para terceirizar para um juiz ou para uma outra pessoa decidir coisas que você talvez tenha que repensar, conversar, rever, e que é por meio do diálogo. Eu acho que para mim o protagonismo e o diálogo andam juntos com esse futuro aí. Agradeço vocês, vão voltar com certeza, tá? Obrigada. Obrigada, será um prazer mesmo.